Fala turma, começando mais um Screte Clube, dessa vez num local diferente. Estamos aqui na sede da Federação Pernambucana de Futebol, muito bem acompanhados, com o presidente aqui, Evandro Carvalho, e o Tônio Gabriel. O senhor está aqui mais perto, estou logo lhe apresentando, porque a turma já está vendo aqui. Estou com moral com o entrevistado. E o meu colega de programa não me apresentou, mas o entrevistado apresentou. E eu ia falar agora pro meu amigo, que normalmente a gente tá junto na bancada. E o meu amigo parceiro, Antônio Gabriel. Fala, Antônio. Tudo certo, gente? Vinícius, Evandro, prazer estar com você aqui. Agradecendo mais uma vez que a gente está terminando o ano com mais de 4... Vai chegar em 4 milhões, Amanda, de impactos, tá? No Exatamente. A gente está terminando a temporada de maneira muito boa com os números de vocês. O programa segue itinerante nessas últimas semanas, né, Vini? Exato. A gente foi fazer com o Yuri, a gente está fazendo também no Sistema Jornal do Comércio. Foi agora nos aqui, Aflitos já. Foi nos Aflitos com o Vini e com a Aurema. E agora a gente está aqui na sede da Federação Pernambucana de Futebol para bater um papo com você, presidente. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus tivemos 2 acessos, o que melhorou o ambiente desportivo no estado. É evidente que não é o ideal, porque tivemos a queda do Retrô, que era absolutamente inesperada, e tivemos a queda do esporte, que era prevista, mas sempre é muito ruim pelo tamanho, pela grandeza, pela representação que o esporte tem em relação ao futebol brasileiro. Justamente sobre isso, você já entrou no assunto, a gente quer começar. Vamos fazer lá. um balanço geral do que o senhor acha do ano de 2025 do futebol pernambucano. Agora, assim, você falou prevista, presidente, a queda do esporte. Não se criou um clima de que o esporte poderia ficar, não, com todo o dinheiro que foi investido? Não, quando eu mencionei a previsão do esporte, eu me refiro às 2 últimas rodadas. Particularmente, até quando o Daniel chegou com o bom rendimento da equipe, com a recuperação dos jogadores, eu particularmente acreditei na real possibilidade de permanência. Mas ficou muito claro que o conjunto, o plantel, não estava à altura da necessidade da disputa, considerando os valores altíssimos que os outros clubes investem. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza está na iminência de cair como esporte, enquanto o esporte tem uma folha hoje que eu acredito que seja de 6,5, o Fortaleza tem pelo menos 12. Então, ao mesmo tempo, você tem distorções absurdas, né? Mas que são muito interessantes, que fazem o futebol ser o que é. Você tem o Mirassol, que deve ter uma folha de 4 ou 5, e está aí em 3ª ou 4ª colocação no G4, né? Então, isso mostra. E aí eu achei interessante, não sei quem falou, se foi o presidente Yuri ou alguém falou, que mencionou, imagine se o Sport tivesse recontratado o ala esquerdo, o lateral esquerdo que jogou aqui. Como era o nome dele? O Lucas Ramon. Não, Reinaldo. Imagine se o Sport tivesse recontratado no início da temporada. Se o Sport tivesse buscado, retornado à sua cidade natal, o meia que o Sport revelou, que era um jogador de armação, Neto Moura. Isso. Qualquer desses jogadores, se algum dirigente do Sport suscitasse a possibilidade de contratar, ele seria apedrejado. Diga-se de passagem também pela imprensa aqui presente. Iriam destruir o dirigente, dizer que era louco, que era o irresponsável, que isso não era jogador para a Série A. E, no entanto, o Mirassol, quero mandar aqui meu abraço ao presidente, e já disse antes, e vou repetir agora, foi o maior engano da minha vida em avaliação de desempenho de futebol. E eu me considero um bom avaliador. Eu tive uma avaliação que no final correspondeu o que o Santa Cruz era, correspondeu o que o Sport era, avisei a Laércio, tinha uma visão clara do Sport, mas o tal do Mirassol surpreendeu a tudo e a todos. Nenhum especialista do mundo poderia prever, vendo o plantel e vendo a natureza do clube, a sua existência, a sua representatividade no contexto nacional, poderia supor nenhum cenário que ele estivesse onde estivesse. Então, méritos para o Mirassol. Era a nossa pauta. Falar mais pra frente, com certeza. A pergunta era justamente essa. Se arrependeria das declarações feitas no começo do campeonato, mas eu já... Não, mas eu nunca me arrependo de nada que eu faço, não. Não se arrepende. O que eu digo está dito. Eu apenas reconheço e retifico. Mas o que eu disse era o que refletia o cenário da ocasião. E era a minha sincera opinião naquele momento. Portanto, não há do que se arrepender. É preciso, sim, ter a capacidade de, logicamente, com raciocínio lógico,
material cartesiano, entender o que é a realidade hoje e se posicionar perante ela. Presidente, vamos começar falando sobre essas mudanças que a gente está tendo, que a gente teve em 2025 e vamos ter em 2026. Eu acho que uma das grandes mudanças que a gente teve no futebol brasileiro, primeiro foi de gestão, hoje quem comanda o futebol é o Sami Chaldi. É um nome até mais novo em termos de idade em relação aos últimos presidentes de Confederação Brasileira de Futebol. E a praticamente todos os presidentes de federações. Exatamente. Eu acho que só um presidente de federação, só um é mais jovem do que ele. Sim. Só um. Ele é mais jovem do que todos os outros. E ele refletiu um cenário, e eu posso falar disso de cátedra, né? Porque eu fui advogado de Edinaldo, nós colocamos Edinaldo lá, chegou num momento de ruptura tal que nenhum presidente de clube, fosse eu, fosse Rubem do Rio, fosse Reinaldo de São Paulo, nenhum presidente poderia assentar na CBF, ter uma assunção tranquila devido à grave crise institucional de natureza jurídica. Então, qual foi a solução? Se buscou uma pessoa absolutamente alheia ao processo, inclusive Chaldi. Sami não tinha nem assumido a federação, ele havia sido eleito para assumi-la em janeiro. Ele sequer tinha sido Ele era o presidente eleito, mas não era empossado. Era em janeiro. E aí a solução foi, no primeiro momento, eu, por exemplo, e mais 5 ou 6, nós tínhamos entendido à época que era possível Reinaldo assumir, e eu me posicionei publicamente que estava apresentando a chapa de Reinaldo. Eu ia perguntar sobre isso, porque não Mas foi só você, mas outros 20 clubes, né, apoiaram o Reinaldo. Não, os clubes todos praticamente apoiaram. Das federações, eu e mais 5. Mas depois, internamente, as federações se reuniram e buscaram conversar conosco e nos mostraram que nós continuaríamos numa esteira de disputa judicial. Nós iríamos dar andamento a uma sequência de embates judiciais. Então, se chegou a um consenso comum, e aí todos os 27 presidentes chegaram a um consenso de que era preciso virar a página. E isso só poderia ocorrer com alguém de fora do ambiente secular, que era o ambiente das presidências de federações. Então, eu e os outros 5, que havíamos indicado o Reinaldo, fizemos a ratificação da indicação de Sami, e graças a Deus, então, foi a chapa única, e ele foi eleito para isso. E essa Então, pauta houve um realmente entendimento... Pois não, houve um entendimento político para se iniciar uma nova página Exatamente. no futebol Uma brasileiro. nova gestão, Entendi. fugindo daquele modelo de que a CBF era a continuidade das federações. Então a CBF passou a ser uma entidade de natureza empresarial, política institucionalmente empresarial, e passou a ter uma gestão agora mais tripartite, mais de grupo, e não mais de um presidente, como era, por exemplo, Marco Polo, que eu fui advogado, como era Marinho, que eu fui. Marinho, inclusive, a primeira indicação, a primeira sustentação de Marinho como presidente foi minha, contra as outras federações, e deu certo. Depois Rogério, por fim Edinaldo, e agora Sami, que inicia essa nova fase, essa nova era de gestão, com esse novo modelo de gestão coletiva. Ainda é um trabalho muito no começo, essa nova página, né, da CBF. Mas como é que o senhor avalia, principalmente na relação com a Federação Pernambucana até o momento? Ótimo. Nós sabíamos o que precisava ser feito. O Edinaldo tinha um grave defeito de ser centralizador. Nós sabíamos que aquele modelo de gestão não se sustentava mais. Mas, por uma decisão pessoal dele, ele resolveu manter, inviabilizou-se politicamente e juridicamente, e Sami, muito inteligentemente, quando assumiu, reuniu a todos e disse, ouvindo inclusive a nós mais experientes, como é que nós faríamos para gerir. Então nós dissemos, a gestão tem que ser assim, dessa forma, direcionada para isso, e sendo executada dessa maneira. Com essa base, com essa estrutura, com essa sustentação, a administração voa. Tanto que está 100% aí voando. Seleção já engrenou, o calendário brasileiro, que é o ou seja, o futebol brasileiro vai se dividir AS antes de Sami e DS ou AS após Sami. Porque o que nós vamos ter agora da revolução do futebol brasileiro, do fortalecimento dos estaduais que estiveram à beira, estiveram iminentemente fadados a acabar. Campeonatos estaduais não terminaram, porque eu fui contra nos últimos 4 anos, não assinei, não concordei, briguei, mas todos estavam fadados a serem encerrados pela falência do modelo econômico-financeiro estadual. Com o modelo da nova gestão da CBF e com o novo calendário,
os estaduais passaram a ser supervalorizados e nós vamos ter o maior estadual da história de Pernambuco e com o modelo que será adotado por todas as outras federações em poucos anos. Era isso que eu ia perguntar, assim. E primeiro, quem é que estava à frente dessa coisa de querer acabar com os estaduais, assim? Foi realmente uma questão de contexto econômico? Todos contexto econômico. Os campeonatos estavam falidos. Vamos lá, vamos raciocinar pragmaticamente. Vocês são de empresa e vocês sobrevivem. Nós temos 9 estados do Nordeste. Não vou falar de Norte, Centro-Oeste, nada, porque ali é subsidiado. Os estados, por exemplo, o Amazonas aporta 12 ou 14 bilhões, o Pará aporta 12 ou 14 bilhões, Goiás. Então vamos esquecer, vamos concentrar no Nordeste. No Nordeste você tinha a Rede Globo, que era a única empresa que pagava para transmitir o estadual. Os outros estaduais eram todos sem patrocínio comercial. Então, uma competição que não tem suporte econômico-financeiro, que não tem capacidade de arrecadação, ela não vai sobreviver. Ela sobreviveu porque a CBF ficava bancando. Nós aqui, graças a Deus, temos os contratos nossos que nunca se romperam pela enorme audiência que o nosso estado dá, que é uma raridade. Nós temos os índices aí, né, que a Globo publica, a empresa que eu esqueço o nome agora publica do share. Nós batemos no share, que é essa denominação técnica, torcedor para medir o Ibope, vamos chamar assim. Nós batemos São Paulo e Rio junto, nós batemos. Nós batemos Campeonato Brasileiro, tudo. Ou seja, nada consegue a audiência que a empresa tem quando televisiona o nosso estadual. Agora, mesmo com a diminuição de data, você acha que valorizou o estadual? Claro, existe uma máxima onde o menos é mais. Ou seja, existe um brocardo que diz que, às vezes, o menos é mais. Ou seja, o que é mais... existe uma marca de relógio, não é essa aqui, porque eu não tenho capacidade para comprar, mas existe uma marca de relógio que o mais barato, vamos falar em termos de reais, deve custar 250 mil reais. O mais econômico, o da base, o piso. Essa marca de relógio, ela sobrevive e ela cresce vertiginosamente na sua valoração, no seu valuation, porque você não consegue comprar. Eu estive agora numa viagem, né, lá da FIFA, e, não, por curiosidade, eu entrei na loja, né, aí disse, falando inglês, porque era francês e inglês, eu digo, eu quero adquirir essa peça aqui. Eles, muito bem, não está à venda. Eu digo, por quê? Não está na exposição? Não, isso aqui é só para mera exposição. O senhor tem que requerer a empresa e dentro de 2 a 4 anos pode ser que a empresa lhe venda um. Ou seja, Isso... capital não falta, tá? O que falta é oportunidade para a compra ser realizada. Ou seja, o bem que é inacessível, ele gera um valor agregado que transcende toda a racionalidade da materialidade. Então, o raciocínio do campeonato foi esse. O que é que nós fizemos? Nós caímos de 13 equipes para... Era 15, eu acho, para 13, 10, 11, 12, agora 8. Por quê? Com isso nós conseguimos atender uma demanda da segurança pública em Pernambuco, porque Pernambuco é o único estado do Brasil, graças a Deus, eu digo, porque nós temos o maior carnaval do mundo, e por força de termos o maior carnaval do mundo, nós somos impedidos, tecnicamente, do ponto de vista de responsabilidade institucional minha perante a nossa governadora, perante a minha governadora, perante a minha Secretaria de Defesa Social, porque eu vim de lá, eu tenho natureza e formação policial fora, independente de ter trabalhado na Receita Federal, no Ministério do Interior, mas eu me considero, por formação funcional, profissional da área de segurança pública, então eu tenho que ter uma responsabilidade institucional, poderia fazer, mas jamais faria jogos nos dias de Carnaval e da quarta-feira de cinza, como inclusive foi objeto da nossa reunião aqui há 2 semanas atrás. Nos reunimos aqui, recebi com muito prazer a SDS, Polícia Militar, todas as operativas do comando da Polícia Militar e especial choque, mais Polícia Civil, mais bombeiro, e eles novamente colocaram, Evandro, veja, por favor, a gente sabe que você pode marcar, mas evite. E eu me comprometi, enquanto eu for presidente, nós não teremos jogos sábado, domingo, segunda, terça-feira de Carnaval e quarta-feira de cinza. E hoje, inclusive, comuniquei isso à secretária adjunta Mariana, e a governadora sabe, comuniquei isso a ela antes dela viajar para a China. Então, nós tivemos que nos reciclar, fazer uma reengenharia funcional para que nós pudéssemos ter 8 clubes, pudéssemos ter um campeonato muito vibrante, muito interessante, com 7 rodadas, que é jogo direto. E aí nós estamos, a CBF já me autorizou, se eu precisar começar dia 7
a CBF já me autorizou, seria o único estado do Brasil a iniciar antes da data fixada pela CBF do dia 11. Não, nós vamos nos reunir com os clubes. A gente tem algumas questões aqui impactantes. Primeiro, se eu inicio o campeonato dia 7, o Sport está jogando ainda. O Sport vai ter um prazo menor de férias e preparação dos seus atletas. O Sport vai entrar com sub-20, como entrou com o ano passado. Mas o ano passado nós avaliamos o custo-benefício e nós vimos o estágio de profissionalização das outras equipes e nós achamos, e o presidente Yuri também, que o Sport poderia encarar as 2 primeiras rodadas com o sub-20 e não perder 2 partidas diretas e ficar sem condições de se classificar. E a nossa avaliação estava certa. Esse ano, para o próximo ano, essa avaliação já não é mais adequada, ou não é a mais prevista como correta. Por quê? Nós temos o Decisão, que se filiou em Goiânia. Já jogou um grande campeonato ano passado. Esse ano vai praticamente dobrar o investimento recebido da Prefeitura de Goiânia, que ele recebeu da outrora Prefeitura de Sertânia. Meu abraço aqui à prefeita e parabéns a toda a cidade pelo grande campeonato que fez o ano passado. Mas a vida tem esses ciclos de mudança. Então, o Decisão hoje é a Decisão Goiânia. Partiu de um patamar X para praticamente 2X. Segundo, ainda tem uma mega empresa, que é a maior empresa do mundo, que patrocina o maior voleibol do Brasil e vai patrociná-lo também. Muito bem, então nós vamos ter uma equipe aqui muito bem estruturada e com investimento. E é um time chamado intermediário. Muito bem, aí o Sport vai enfrentar uma equipe dessa com sub-20. Aí nós temos o Maguari. Um abraço a Ítalo e a Maurício. Maurício é o presidente, que mora na África do Sul. E Ítalo, quer dizer, mora no continente africano, porque ele tem várias residências, ele é um consultor internacional, etc. E Ítalo, e Copa Brasil. Copa do Brasil. Quer dizer, é um clube estruturado e com recurso. E vai, inclusive, aportar aí jogadores estrangeiros para jogar. Então você tem um Decisão forte, você tem um Maguari forte, e você teve uma grata surpresa, uma revelação, o Jaguar. Um clube novo, estruturado, que fez um belíssimo campeonato, que vem mais forte ainda, porque conversei com o prefeito disse, Evandro, presidente, não se preocupe, vou investir. Mais forte ainda. Então você tem Jaguar. E você ainda tem aqui Decisão, Maguari, Jaguar, Retrô, Náutico, Santa Cruz e Sport. O Sport iniciado dia 7, com o Sub-20, com o Santa Cruz SAF, com aporte aí já de 50 milhões, pelo menos 40 milhões. Com o Náutico na Série B. O Náutico pode perfeitamente, segunda-feira, Becker ligar, não vou dizer o nome do executivo da Liga, pode ligar segunda-feira, estou precisando de um adiantamento de 10 milhões. O Náutico já fechou com a Liga, presidente? Não, mas já está na Liga, ele é Série B. Mas aquele Série aporte A e de B. 10 milhões não vai ser mais aquilo. Não, aquilo ali, não, na verdade aquele aporte era dado. Aquilo não era uma filiação à Liga. Sim. Aquela época que Diógenes era o presidente, como o Náutico ainda não estava na Liga, a Liga tentou antecipar a filiação dele e propôs a ele 6 milhões ou 10 milhões, não me lembro agora, 10 milhões. para que ele já ficasse na Liga e ele, se entrasse agora, se ele já fosse da Liga, ele não teria nenhuma conta agora. Isso acabou não acontecendo, e agora... Então, ele agora vai receber para entrar. Sim. Aí, quer dizer, ou seja, o Náutico vai entrar forte, estruturado. Aí você vai ter, se eu colocar hoje, na minha avaliação, eu ainda vou conversar com o Yuri, mas na minha avaliação e do grupo de trabalho aqui, se eu iniciar o campeonato no dia 7, que talvez tenha que iniciar, mas se eu iniciar, eu acho que o Sport parte com uma grande desvantagem pelo nível de investimento das outras equipes e pelo prazo de preparo das outras equipes. Então, eu não posso deliberadamente prejudicar um clube. Então, na minha avaliação, nós estamos buscando construir um modelo que nós possamos iniciar dia 11. Então, iniciando dia 11 ou dia 7, nós teríamos 7 datas. 7 datas aí, você teria quartas, semifinais e finais. Ou você poderia ter 2 finais, ou você poderia ter uma final e ter mais eliminatória. Se eu fizer, por exemplo, 4 eliminatórias, eu tenho uma vaga para uma final. Se eu fizer 2 eliminatórias numa fase e uma eliminatória só na outra, eu tenho data para 2 finais. Ou seja, quem decide isso, torcedor, muita gente me pergunta isso e diz, a federação mandou fazer isso, a federação não deixou fazer isso. A federação não vota, absolutamente não vota, e não tem poder de veto. A federação simplesmente apresenta aos clubes
as condições macroeconômicas e microeconômicas, os impactos econômicos e financeiros, a questão da representação da instituição clube e do campeonato na mídia, através da televisão, apresenta os indícios estatísticos das questões de violência, com 2 torcidas ou não, com torcida única, apresenta os relatórios da CBF sobre datas disponíveis. E tudo que vota são os clubes no arbitral. E apresenta aos clubes 2, 3, 4 opções e deixa os clubes desenvolverem opções que eles quiserem. Eu fiz a última reunião, ou a penúltima, a anteúltima, a última, eu fiz aqui aberta a imprensa, veio 1 ou 2, não veio ninguém praticamente, aqui liberado para assistir ao vivo, porque eu fiz questão, porque ficava sempre essa imagem que eu determinava, que eu proibia. Eu digo, olha, quer saber de uma coisa? Apesar dos clubes não gostarem disso, os clubes preferiram sempre que eu fizesse portas fechadas. Eu fiz durante 9 anos, 10 anos, portas fechadas. O ano passado, e acho que o ano retrasado talvez, eu fiz de portas abertas, liberado para todo mundo ouvir e assistir, inclusive televisionei ao vivo pelo stream. A gente liberou a imagem ao vivo, som, imagem. Agora, se a imprensa não acompanhou e ficou com a ilusão de que a federação é que determina, falha da imprensa. A federação não vota e não tem poder de veto. A federação apenas apresenta aos clubes o que pode ser feito. Eu me lembro que o ano passado foi uma guerra aqui comigo, quase que eu subo aqui na mesa, quase que eu brigo, porque eu mostrei aos clubes, olha, nós não temos data, eu não posso fazer um campeonato. Não, nós queremos, eu digo, ó, nós vamos ter que jogar 2 jogos em 48 horas, talvez um jogo em 24 horas. Nós não vamos, a polícia não vai para o jogo, que é carnaval. Os clubes bateram o pé, votaram e fizeram. Então, a responsabilidade não pode ser atribuída à federação. A federação briga, faz de tudo. Graças a Deus, hoje, eu tenho um cenário diferente. Eu conversei particularmente com todos os 8 presidentes. Todos se alinharam, que todos eles vão respeitar essas diretrizes, essas macro diretrizes que a federação fixou com a segurança pública, com o governo do Estado. Todos eles se comprometeram que vão respeitar. Então, eu acredito que nós vamos ter o maior campeonato da história, porque nós vamos lançar Pernambuco, mais uma vez, vai ser inovador, porque Pernambuco vai implantar o primeiro modelo de campeonato que será adotado obrigatoriamente, não vejo como não ser, por todos os estados do Nordeste a partir dos próximos anos. E será feito aqui na federação. Então, presidente, a questão da fórmula do campeonato, os clubes vão decidir, ok, mas tem 2 pontos sobre o campeonato pernambucano. A forma do campeonato, sim, o formato de disputa e todas as questões relacionadas à gestão do campeonato. Sim. Distribuição de... Por exemplo, VAR. Eu vou mais uma vez propor, eu levei um tapioca, eu me lembrei de tapioca, que é dobrado. Eu levei um pau dobrado da imprensa, de vocês todos, por conta do VAR. Porque não tem VAR do primeiro jogo ao último jogo. Ninguém assistiu o Conselho Arbitral, onde eu propus VAR em todas as partidas. Aí o que ocorre, do ponto de vista jurídico? A federação ou a CBF só pode implantar um VAR em uma partida de futebol se o clube disputante da partida autorizar. E não foi autorizado por custo? Exatamente. Os clubes, foi o que os clubes disseram aqui, sentaram aqui, Sport quis, Náutico quis, Santa Cruz, os clubes disseram, não, eu prefiro receber o dinheiro do que gastar 40 mil contos no VAR. Não quis. E esse ano eu consegui quebrar isso do ponto de vista jurídico. Eu já tenho uma decisão favorável da Justiça. Eu vou novamente, e eu já sei antecipadamente que vai ser negado de novo. Eu vou pôr em votação de novo VAR do primeiro jogo ao último jogo. Tenho certeza que 3 ou 4 equipes, não vou mencionar, vão recusar o benefício do VAR. Não vão querer ser beneficiário do crédito. E aí eu posso agora, por conta de uma decisão judicial, criar o direito individualizado, a perspectiva individualizada do exercício de autorização nominal e individual do VAR. Então eu vou ter, por exemplo, o Sport, na minha visão, o Náutico e o Santa Cruz, na minha visão, acredito eu, dizendo, não, nós queremos o VAR. Então, quando o Sport, Náutico e Santa Cruz forem jogar entre si, nós vamos ter VAR. Mas que isso não afeta a isonomia do campeonato, não, presidente? Vamos lá, afetaria desde que o STJ não tiver autorizado que a isonomia é princípio da disputa. E a federação aplica ela quando faz o campeonato. Certo. Como os clubes votam o regulamento diz por lei
Lei Geral do Esporte, que é preciso que conste do regulamento a possibilidade de VAR. Pronto, quem autoriza o VAR? Clubes. Os clubes. Se os clubes não autorizam, eles exercem, exatamente, eles exercem um direito individual de não declinar, de não autorizar a federação a implantar o VAR. Se, no entanto, um clube discorda e ele individualmente autoriza, hoje o entendimento do STJ é de que o clube pode individualmente exercer esse direito. Então a gente um pode eventual- ter um jogo na mesma fase, Pode. um jogo tendo VAR e outro não tendo VAR. Exatamente, já tem autorização jurídica para isso. Tá certo. Agora, desde que, entenda-se, desde que o clube autorize. E isso respeitado o direito adverso. Então, por exemplo, estou citando o Sport aqui porque é o clube que está na Berlinda agora por conta dessa confusão toda. Mas vou citar o Náutico. Vamos admitir que o Náutico disse a mim, presidente, o Náutico vota por VAR em suas partidas. O Náutico é detentor do mando de campo, vai jogar com decisão. Tem VAR. O Náutico vai jogar com o Jaguar lá. O Jaguar não autorizou a federação a ter VAR. Mesmo o jogo sendo do Náutico, não haverá VAR. Então vamos lá, é o mandante, vamos supor, né, no caso. É o mandante. Vamos supor, a gente está na terceira rodada do Pernambucano, os 3 grandes jogam em casa, em dias diferentes. Então teremos Os VAR em três- 3 jogos Os 3 eu já adianto, que os 3 já me disseram individualmente. que querem. Ontem eu tive reunião com. Já tive reunião com o Sport, ontem com o Becker, não foi? Hoje tenho com o Santa Cruz. Os 3 já me disseram que entre os 3, todos os 3, unanimemente, conjuntamente, vão requerer o VAR. Então isso já Então, numa está rodada, a gente pacificado. pode ter ali 3 jogos com VAR, 2 jogos com VAR. E os outros não. E E os outros previsto, validado e acreditado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Então, eu estou a cavaleiro porque eu estou literalmente cumprindo. Eu sou muito Caxias, muitas pessoas não gostam. Eu entendo que é possível flexibilizar com tudo, menos com a legalidade. Então, se a regra é essa, se o regulamento é esse, se a lei é esse, você não pode transigir. Você tem que cumprir. Agora, afora isso, eu flexibilizo em negociação, eu posso ser condescendente em ajuste, em tudo que não fira a legalidade. O que ferir a legalidade, eu não abro mão. Mesmo que tenha prejuízo pessoal, prejuízo político. Por exemplo, o Náutico agora, o maior prejuízo para mim, Ítalo, nada contra você e nada contra o Maguari. O Maguari não tem a dimensão do Náutico. Para mim, para a federação, para o futebol pernambucano, era melhor o Náutico disputar a Copa Brasil. Não tinha nenhuma dúvida disso, sem nenhum demérito para o Maguari. Mas eu não vou jamais rasgar o regulamento, descumprir a legislação e dizer, não, o Náutico é clube grande e aqui eu mando eu sou o Luiz XV e vai jogar o Náutico. Jamais farei isso, porque isso não é justo, não é legal. E o que não é legal não pode ser realizável. Presidente, continuaremos com torcida única nos clássicos? Sem dúvida nenhuma. Primeira pauta da reunião com a segurança pública e com o governo do Estado. Quem diz... Primeira. Eu tô com essa dúvida, Vini, mas quem diz... Por que, quê? por exemplo... Por quê? Vamos adiantar, vamos lá. Quem é que fala mal de torcida única, meu Deus? Não, mas Quem é? deixa eu lhe fazer esse questionamento. Quem diz que a torcida única é a falência da segurança pública perante as torcidas organizadas? É isso que me Não lembrei existe- agora. não O meu existe uma nome- razão o nesse meu sentido, nome da Rádio Jornal? Edinaldo? Edinaldo Santos. Grande Edinaldo. Sim. Edinaldo Santos. Aí Edinaldo Santos, eu estou cansado de ouvir. Aí ele diz, como é? A medida para inglês ver, ou é uma medida... Mas você não acha que infrutível. existe uma razão nisso, Não, vamos lá. nessa Vamos afirmação, lá. não, presidente? São Paulo, há 7 anos, Certo. implantou torcida única entre os 4 grandes da capital e há 2 anos entre o Guarani e a Ponte Preta. Certo. Os dados estatísticos de São Paulo, vocês podem ir na SDS buscar, comprovaram redução paulatina e crescente que partiu de 35% no primeiro ano a 73% de redução da criminalidade na cidade. Não é no jogo, não é só a ocorrência de briga de torcida, não. É a violência na cidade inteira. Aí aqui em Pernambuco eu recebi o relatório da SDS, eu encaminhei para a imprensa, o ano passado, eu encaminhei a segurança pública, e vocês podem verificar lá no Comando Geral da Polícia Militar e na SDS, um relatório deles mostrando redução de 60%
66%, 67% da violência urbana. Não é. O que ocorre? Qual é o cenário? Existe um estudo que fala da questão social, antropológica e etc, etc. Não vamos adentrar aí as questões místicas ou as questões filosóficas. O que diz é o seguinte: o torcedor sozinho, que é um marginal, ele é só um marginal. Quando ele se reúne em grupo, existe uma coisa que os sociólogos, os especialistas chamam de efeito manada. Então, essa pessoa perde sua individualidade e passa a ser uma célula de um grupo. Certo. Sem identidade, sem responsabilidade, com uma projeção muito maior de violência e com uma propensão a desconhecer todos os limites de civilização, porque ele não age mais por ele age por uma bandeira, ele age por uma suposta proteção invisível de um grupo. Então, o que ocorre? Quando nós proibimos a torcida, o que foi que a polícia de São Paulo atestou, os índices estatísticos de São Paulo e de Pernambuco atestaram. Quando nós proibimos a torcida mista, aquelas facções criminosas que se reúnem para cometer crimes se utilizando do futebol e participando de eventos criminosos através da ferramenta de participar de um grupo delinquente de torcida, ele nem se reúne. Se ele tiver que sair para assaltar alguém, ele vai sair sozinho. Mas acabou. Explica, por exemplo, o que aconteceu na Real da Torre esse ano. Não foi o que aconteceu, torcida mista. Não, aquele jogo do... Não foi o jogo do Arruda? Não, Arruda. Santa Esporte no Arruda. Não foi torcida mista? Não foi. Foi torcida única, presidente. Bom, foi algum fato isolado? Foi que teve uma morte? O que aconteceu foi... aquela cena de selvageria na Exato, Real da foi Torre. uma batalha campal na Real da Torre. A briga do início do ano. No início Não era torcida mista. Não era não. Era torcida única no Arruda. Foi torcida única. É que eu só não tá lembrando. Foi aquela que foi na... Esse é Davi, assessor da federação, falando com a gente aqui, tá? Eu só tava em viagem nesse dia. Não, eu só tava em voo. Aí a gente só conseguiu se comunicar com o senhor na parte... Foi um clássico das multidões no Arruda, clássico das multidões. em que a torcida do Santa Cruz estava se deslocando ao estádio do Foi Arruda. o primeiro clássico da E no multidão cruzamento do da ano. Real da Torre ali, com a Encontrou, Dom Manuel da Costa, defrontou-se com outra torcida. Exato. houve uma torcida do esporte que não estava mobilizada por jogo, porque não era Então, torcida única. Houve Esse encontro e uma batalha campal. uma clara falha de gestão, uma clara falha dos meus amigos da SDS, dos meus amigos da polícia, porque o contexto, quando você coloca torcida única, você veda e bloqueia todas as possibilidades dos outros torcedores que já se sabe onde existem, já se tem conhecimento de onde eles militam, já se sabe qual é o bonde, já se sabe qual é o bairro. Todos eles são bloqueados, eles sequer vão à rua. Hoje, inclusive no último jogo nosso do esporte, no último jogo aqui, não me lembro qual foi, um jogo do Campeonato Brasileiro que eu proibi, que eu fiz um acordo com outro estado, que não foi torcida nossa para lá, não sei se foi Alagoas, ou Bahia, ou Ceará, não. alguma Ceará. coisa. Pronto, vários Federação torcedores, né, mesmo sendo torcida única, que saíram e foram presos. Nós tivemos no estadual, torcida do esporte, um grupo de 20 ou 30 que estavam proibidos de ir ao estádio, vestiram a camisa amarela e foram tentar ir, foram todos presos. Ou seja, não adianta. Existem dois brocados, dois ditados que se complementam. Um é, todo mundo que serviu o exército sabe isso, sem hierarquia não existe disciplina. E sem disciplina impera a desordem. E o complemento disso, a força, o Estado tem que ter o braço amigo, mas a mão forte. Isso é um slogan, isso é um ditado do Exército Brasileiro. Então, o Estado tem que se impor. O Leviatã, que é o Estado, que é esse monstro imbatível, ele tem que se impor. Se tiver que prender, tem que prender. Se tiver que combater com o uso da força necessária, tem que fazer. Então, nós estávamos em um estado de insegurança e de risco para a sociedade que não permitia flexibilizar mais. Olha, eu me lembro, eu reuni aqui, quantos artistas eu reuni aqui? Um monte de artistas que cantaram uma música linda em prol da paz. Nós fizemos teatro nos estádios, com palhaço. Nós fizemos um mega evento da ABB, eu trouxe todos os troféus da CBF para expor, de Copa do Mundo, reuniu todas as torcidas. Tudo que era possível fazer em Pernambuco, nós fizemos para que nós tivéssemos um ambiente civilizatório, né, que representasse um estágio de civilização, de coexistência.
e restou provado que não era possível. Então, foi necessário usar da força. Qual foi a força? Primeira medida, proibir torcida visitante, acabou. E na minha avaliação, e do Estado, digo logo aqui, sei que muita gente vai ficar chateado, mas na minha avaliação e do Estado de Pernambuco, nós não deveremos ter torcida mista nem daqui a mais 10, nem 20, nem 30 anos. Então, Logo sendo bem com claro, relação à possibilidade- bem claro, porque isso é o único mecanismo, isso é a única ferramenta que garantiu à sociedade pernambucana existir no dia de jogo, existir de modo pleno, de estar livre para ir à rua, da família poder sair. Mesmo poder... com esses casos, presidente? São tópicos. A maioria... Veja, nós tivemos uma redução, vamos lá. São Paulo. Pronto, a não, dúvida é não, essa. peraí. A redução, São Paulo apresentou a leva em redução. consideração dentro do estádio ou nos arredores? Não, cidade toda. Toda? São todas. É só pegar as estados. São Paulo Que é apresenta. justamente o que se fala, né? São Porque Paulo- muitas vezes o jogo é na Arena Pernambuco, a torcida tá brigando Vamos em lá. Olinda. Aí São- Como foi o caso do ônibus do Fortaleza. São por Paulo exemplo. apresentou uma redução de 76% na violência urbana. Hum. Pernambuco, em 2 anos de torcida única, apresentou 60 e qualquer coisa. Esses dados estão disponíveis. É só procurar, é só olhar. Eu tenho, inclusive, ofício aí da Polícia Militar elogiando, dizendo, atestando que foi a maior tranquilidade do Estado, fizemos um campeonato com torcida única. Agora, nós podemos voltar, podemos. É possível retornar a torcida? É possível, sim. Por exemplo, eu fiz um convênio, para não dizer que eu só sou carrasco, ou se eu me aplico só no exercício da força, nós fizemos uma coisa que nenhum Estado fez. Nós firmamos um convênio com a Central de Mediação da Universidade Católica de Pernambuco. Nós contratamos a Central, que é uma entidade que faz parte do universo acadêmico brasileiro, e essa entidade começa a trabalhar agora, já contratamos, já temos convênios assinados, vamos pagar, e essa entidade vai buscar, junto a todas as pessoas envolvidas com torcidas, construir um ambiente de paz. Se nós conseguirmos fazer isso, a governadora quer que o estádio esteja cheio de bandeira dos 2 clubes. Eu quero, a secretária Mariana quer, o secretário Alessandro quer, Lopes da PM, todo mundo quer. Agora, nós não podemos expor a sociedade, expor crianças, idosos, jovens e o cidadão comum a estar solto, perdido numa saga de violência de marginais. Então, se é necessário o sacrifício de ter torcida única para dar paz e segurança à sociedade, nós temos que fazer. E eu não me furto de fazer. No campeonato deste ano existe a possibilidade, né, da final ser realizada em jogo único na Arena Pernambuco. Como é que funcionaria isso nesse momento com relação à torcida? Novamente, evidentemente que quem decide não é a federação. Não sou eu, Evandro, que tem o poder de determinar. Nós vamos apresentar as hipóteses. Existe realmente, foi discutido isso, a possibilidade de que nós, dentro das 8 equipes, nós vamos ter 7 jogos de ida, isso é inevitável, e aí nós podemos ter 2 semifinais que podem ser chamadas de quarta, nós podemos ter 2 semi que podem ser chamadas de semi, que são eliminatórias também, e nós podemos ter uma final. Aí, essa final poderia, em tese, ser realizada na Arena e poderia ter torcida mista. Por quê? Porque a Arena é um equipamento que possibilita uma atuação da segurança pública completamente diversa do que ocorre no estádio da Ilha, no estádio do Arruda e no estádio dos Aflitos. Esses 3 estádios, por estarem dentro da área urbana, na malha urbana de trânsito, de pedestre, de veículo, enfim, da vida social da cidade, ela dificulta enormemente o trabalho da polícia de poder conter e separar esses grupos. Enquanto que a Arena você tem 2 acessos, um acesso para o Camaragibe, um acesso pela BR. A polícia entende que é possível ter uma atuação de retenção de grupo da torcida A na perimetral X, de grupo da torcida B na perimetral X. É possível, em tese os estudos, e são especialistas que fazem isso, da inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, nós estamos trabalhando, eu repito, o nosso interesse, o interesse da governadora, o interesse da SDS, da Polícia Militar, da Polícia Civil, é que nós voltássemos a ter, vocês não eram nascidos, eu saía da Madalena andando, eu, o Fred Oliveira, que foi presidente aqui, nós éramos quase vizinhos, nós saímos andando, e eu era Sport e ele Náutico. Aí nós saíamos andando 20, 30, 40, andando, ia para a ilha, assistia o jogo, terminava o jogo, ganhando ou perdendo, sentava ali no barzinho,
ali atrás do esporte da faculdade, tomava-se umas 30 cervejas, voltava, todo mundo andando para casa, ninguém morria, ninguém era apedrejado, ninguém era sodomizado, ninguém era assaltado, nada. Isso era um ambiente saudável. Esse é o cenário ideal, né? Se Então, luta para se alcançar novamente. para se fazer isso, se a gente tiver que quebrar alguns ovos, como se diz, não é possível fazer omelete sem quebrar ovos, nós temos que quebrar. Se nós tivermos que impor à sociedade esse dissabor, esse desconforto de ter torcida única, nós vamos fazer como já estamos fazendo, até que nós venhamos a conseguir, venhamos a alcançar o ambiente que permita que nós voltemos a ter as duas torcidas. Então, Edinaldo está enganado, eu não sei de onde ele busca essa teoria dele, que não resolve nada. Eu mandei para lá as estatísticas, mas também ele não leu, eu acho que ele não viu, ou então não deram a ele, mas se ele ler, ele vai ver lá, mais de 70% em São Paulo de redução da violência urbana e em Pernambuco mais de 60%. Portanto, está provado e comprovado que a única medida eficaz, eficiente, imediatista para a violência urbana em dia de jogos é a torcida única. Isso não sou eu que digo, são todos os especialistas do Brasil. Presidente, vamos falar... Bem da federação. Pronto. Finalmente, torcedor, uma oportunidade. Falar bem da federação. Dizer que a federação realiza o sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, realiza as Copas do Interior, realiza mais de 508 jogos de base em Pernambuco. Temos mais de 40 milhões de visualizações. Temos mais de 13 milhões e meio de visualizações no estadual. Então, fico muito feliz, quero aqui agradecer ao pessoal da comunicação esse esforço enorme e esse sucesso. Nós somos a TV do Brasil com o segundo maior conteúdo, né? Só perdemos para São Paulo e só perdemos para São Paulo em realização de jogos de competição de base. Nós chegamos a fazer 50 jogos por final de semana. Imagina o que é isso, torcedor. Arbitragem, bola, gestão, transporte, organização. São 49, 50 jogos por final de semana de gestão da federação. Então, isso nos orgulha muito e eu agradeço aos meus interlocutores aqui a oportunidade de falar bem da federação. Esse é casca grossa. Presidente, deixa eu lhe perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que a gente ouve muito isso. Diga. Nos estádios e torcida. E a gente vê o impacto disso, tem visto nas competições. Essa questão do ranking nacional de federações. Que não existe, é uma bobagem, uma balela. Mas como é que não existe se Claro que afeta, não por existe. exemplo, em vagas de Copa do Nordeste? Não existe. Vamos lá. Não. Mas assim, Isso é uma falando falácia. no cenário, sem ser ranking, Não, isso mas é uma assim, no falácia. cenário nacional, a gente vê que Pernambuco vem perdendo protagonismo nos últimos não, anos. Nesse ranking caiu. Não. E no ranking caiu. Quem tem ranking, quem possui ranking são clubes. Por quê? Porque só os clubes que disputam competições e que podem ter evaluation, pode ter valoração de suas performances. Então, eu não sei como criou-se essa história de ranking de federação. Por quê? O que é absolutamente injusto e inaplicável. Por exemplo, São Paulo. São Paulo possui só na Série A1 do campeonato 16 equipes, 26 equipes, sei lá. No total, o São Paulo sozinho possui mais equipes profissionais do que Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, todo mundo junto. Então, não há como você falar de ranking. Para você ter ranking, você teria que ter o mesmo número de equipes, o mesmo número de jogos, o mesmo número de... Aí o que ocorre... Eu fui até ver no site da CBF. O que ocorre. Nós fazemos... O que é que nós fazemos? Nós colocamos, a CBF coloca, a DCO coloca o ranking dos clubes, por exemplo, o Sport. O Sport até a última década era a equipe melhor ranqueada do Nordeste. Por quê? Porque ficou 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos na Série A. Caiu da Série A, aí entrou a SAF do Bahia, entrou a SAF, entre aspas, do Fortaleza, e aí passaram. Hoje o Sport é o terceiro, se eu não me engano. Hoje eu acho que é Bahia o primeiro, né? Bahia o primeiro, Fortaleza agora vai desabar, porque vai cair, deve cair, está caminhando para isso. Tem Bahia, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza vai cair, vai ter dificuldade. Sport e Vitória. Muito bem, então, na verdade, isso é uma falácia. É quando você fala de Copa Nordeste. Quando nós criamos a Copa Nordeste, Pernambuco, Bahia e Ceará, como é que foi criada a Copa Nordeste? A Copa Nordeste foi criada com... Era 2 vagas para Pernambuco, para Bahia e para Ceará. Por quê? Porque Pernambuco, Bahia e Ceará possuíam grandes equipes, os outros estados só possuíam uma.
sem desmerecer ninguém, Piauí, Maranhão e tal. Então nós criamos isso aqui. E aí houve uma celeuma muito grande sobre a injustiça disso. Por quê? Porque sempre quem ia ganhar era Pernambuco, Bahia ou Ceará. Então criou-se, foi até Tininho que criou, uma maravilhosa ideia. Tininho criou uma seletiva, aí nós ficamos, cada clube com uma vaga, cada estado, e nós fizemos uma seletiva para subir os times. No final das contas, deu na mesma coisa, porque os times grandes, de Pernambuco, Bahia e Ceará, 99% suplantavam os outros. Mas aí veio a reforma do calendário. Com a reforma do calendário, não tem mais data para seletiva. Porque se a gente vai ter que começar o campeonato dia 7 ou 11, é impossível fazer seletiva. Então, o que é que foi feito? O que é que Samir fez? Só, vamos fazer o seguinte, vamos unificar. Não pode prejudicar ninguém. Quantas vagas Pernambuco, Bahia e Ceará tinham por direito adquirido na Copa Nordeste? 2 vagas. Então, vamos estender. Aumentamos o número de clubes na Copa Nordeste, saiu de 16 para 20. Aí colocamos 2 vagas para todo mundo e aí sobram 2 vagas que vão ser disputadas Pelos dependendo... 2 melhores do ranking. Mas aí depende do clube, não depende da federação. A federação não entra em jogo. O clube é que tem que jogar. Então, se o Sport tivesse ainda como o melhor clube do Nordeste no ranking nacional, a vaga seria do Sport? Claro, porque aí automaticamente Pernambuco estaria no ranking. Quando você projeta o clube, você projeta o Estado. Aliás, quando você estabelece a valoração do clube, você projeta o Estado. Então, por exemplo, no próximo ano vamos admitir que o Sport volte para a Série A e o Fortaleza não volte. Aí o Fortaleza caia para a Série C e o Náutico permaneça na Série B. Ou o Fortaleza permaneça na Série B e o Náutico vá para a Série A. Aí Pernambuco, como os clubes pontuaram, Pernambuco, em tese, nessa pontuação fictícia, passa o estado do Ceará. Então, o que importa é o seguinte, o que é que estabeleceu? Se isso a mim foi justo. Quem era que tinha 2 vagas aqui? Pernambuco, Bahia e Ceará. Não pode tirar a vaga dos 3, permanece com 2. Quem sobraram quantas vagas? Não podia dar 2 vagas para o Piauí, porque se desse para o Piauí, tinha que dar para o Maranhão. Se desse para o Maranhão, tinha que dar para Paraíba. Então, o que é que foi feito? Dá mais 1 a cada um, fica todo mundo com 2, né? Do ponto de vista legal é justo, do ponto de vista desportivo, comercial não é, e se enfraqueceu a Copa Nordeste, isso é um fato. E uma vaga para cada uma das federações melhores ranqueadas. Nós tínhamos perspectiva de alcançar 100 milhões de receita na Copa Nordeste. Por quê? Qual era a ideia? A ideia era você ter o campeão de cada estado. Certo, 9. 9, e aí você buscaria os outros 11 pelo ranking. Aí você só teria Cachorro Grande, você jamais teria fora aqui Náutico, jamais teria fora Ferroviário, jamais teria fora Sampaio Corrêa, Santa Cruz. Você jamais teria. Mas aí o que houve? Houve uma questão política institucional de que você ia alijar daqui o Piauí. Por exemplo, Piauí, vamos e venhamos, jamais ele ia entrar aqui. Maranhão, rarissimamente ia entrar aqui. Paraíba, no máximo ia ter 1. Então, ou seja, você ia criar um desequilíbrio no Nordeste, onde você já tem hoje um nicho de mercado, que é Pernambuco, Bahia e Ceará, que são os 3 estados que dominam economicamente a região, e a Bahia hoje, inclusive, com o bilionário acesso e incentivo do CIT, já hoje ultrapassa Pernambuco e Ceará junto, a Bahia sozinha ultrapassa. O que vai acontecer? Fatalmente, Sport, o Ceará, o Fortaleza, um desses clubes vai ter que se transformar em SAF, nos mesmos moldes do Bahia, para ter um outro CIT, para concorrer de cabeça a cabeça, porque senão não vai concorrer. O Bahia vai agora para o CT 200 milhões. O Sport conseguiu gastar 30 milhões, alguma coisa assim, 60 milhões. O Bahia vai para o CT 200 milhões. O Bahia, eu soube hoje, contratou um atleta de 16 anos, né, por 8 milhões, 10 milhões, alguma coisa assim, 16 anos. Então, não dá para concorrer com o volume de recursos que o CIT tem. Então, o que vai acontecer? Eu, particularmente, eu tenho muita desconfiança com a SAF. Nós temos hoje 60% de SAF com sucesso, e é um sucesso SAF relativo. De maneira geral? De maneira geral, é um sucesso relativo, e nós temos 40% de fracasso. Por quê? Você tem, basicamente, 3 modelos de SAF. Você tem a SAF, que é o Bragantino, onde você tem um patrocinador master, e ele aporta recursos porque ele quer vender a marca dele. E a marca dele, o payback dele é a divulgação da marca dele. Então, isso é uma SAF simples de visualização. Eu pago a você para você ter. Então, a gente chama isso de... É o modelo básico de entrada da SAF. Aí você tem uma SAF de futebol, que é exclusivamente de futebol, onde você vai ter um grupo de investidores que acha que esse clube tem um grande acervo de valores, de ativos, que são atletas jovens,
tem um grande centro de treinamento, então eu vou investir aqui, como o BMG fez com o Sport, e deu enorme sucesso. Aquilo era uma SAF. O BMG aportou dinheiro, construiu o CT, depois tirou o dinheiro da venda de jogadores revelados que vieram do CT. Aí você tem esse modelo, que é a SAF futebolística. E você tem a última, que me preocupa muito, que é a SAF imobiliária, a alienação imobiliária. Você está alienando, você está vendendo. É evidente que você tem as Golden Rules, que são as regras de ouro. Eu não posso mudar o nome do clube, eu não posso fazer o clube deixar de jogar futebol para fazer hóquei, eu não posso modificar o emblema do clube, mas isso é muito pouco, porque você aliena o imobilizado, o ativo imobiliário do clube, você aliena para quem? Para uma empresa que pode, como qualquer empresa, entrar em dificuldade, entrar em uma falência, em uma insolvência qualquer, e você perdeu todo o patrimônio que foi construído em centenas, em um século, por milhares de pessoas que construíram a identidade e a força daquele clube. Então, me preocupa muito esse modelo imobiliário, porque ele é um modelo imobilizado que gera um risco muito grande. Mas, no caso do Santa Cruz, não havia alternativa. Não havia alternativa. O Santa Cruz, ou ele fazia isso, ou ele fechava. Nós é que sabemos o trabalho, quero aqui enaltecer o trabalho de Bruno, enaltecer o trabalho de todo o corpo jurídico do Santa Cruz. Nós é que sabemos o esforço que nós tivemos para conseguir manter a recuperação do Santa Cruz em andamento, mesmo com toda a dificuldade que o Santa Cruz fez. E agradecer aqui ao Poder Judiciário, agradecer ao presidente Ricardo, agradecer a todos os juízes que passaram pela SAF, agradecer ao Ministério Público, agradecer a todos que se empenharam no esforço gigantesco para manter o Santa Cruz existente, manter o Santa Cruz dentro de uma estruturação, dentro de uma representação de empresa, de clube desportivo, que não foi decretada a falência em nenhum momento. E agora, então, ele vai traçar novos caminhos numa SAF. O modelo, por exemplo, de SAF do Santa Cruz não vai servir para o Sport e não vai servir para o Náutico. O Sport jamais, pelo menos no próximo século, vai adotar um modelo desse. O Náutico, pelo menos nos próximos 50 anos, não vai adotar um modelo desse. Então, mas cada clube tem sua realidade, nós temos que respeitar. Eu já parabenizei meu querido amigo Bruno, já disse a ele que acredito piamente que ele vai se eleger deputado, por esse grande ganho que ele deu à torcida do Santa Cruz de ter obtido acesso... Ele vai sair para deputado? Se não sair, ele é um bobo, primeiro. Por dois motivos. Primeiro, porque ele é um político nato, ele tem o DNA de político na veia, que eu não tenho. Por exemplo, uma vez, um querido amigo meu me filiou, me lançou deputado, você vai ser deputado, não sei o quê, e saiu a matéria minha que era deputado, isso foi uma sexta-feira à noite. Quando eu vim para o meu escritório trabalhar na segunda-feira, tinham 63 pessoas me esperando numa fila, porque souberam que eu ia ser candidato e vieram me pedir alguma coisa. No dia seguinte, eu cancelei o meu pedido e não disse que não ia mais ser candidato. Mas Bruno, isso está no sangue dele, está na essência, isso é no DNA dele. E ele foi um brilhante deputado. Portanto, meu querido amigo Bruno, eu tenho certeza que você vai ser eleito. E eu digo a você que você não pode abrir mão desse direito e nem pode frustrar sua torcida dizendo que não vai ser candidato. Então, seja candidato. Presidente, vamos falar da sua gestão. O senhor recebe muitas críticas. Eu queria saber como o senhor avalia. O senhor sabe que o senhor recebe muitas críticas. Presidente, a gente trouxe esse questionamento. Desconhece. Eu trouxe esse questionamento. A gente trouxe esse questionamento até para saber como é que você lida com isso. Por exemplo, críticas até fora do ambiente de futebol. Tem uma pessoa, um presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá, ele faz muitas críticas à gestão da Federação Pernambucana. Eu sei, mas é fácil de explicar. Me disseram isso, eu fiquei matutando e depois, no outro dia, me ligaram uma dezena de pessoas e me disseram: Evandro, o vereador é candidato a deputado estadual. Nada melhor do que surfar no futebol, que está voando, que subiram 2 clubes. Então, normal, para mim Ou seja, é invisível, não me afeta em absolutamente nada. Mas como é que o senhor avalia a sua gestão? Uma gestão, assim, popular, como é que o senhor avalia? Não, veja, eu tenho... Meu DNA é de legalista. Quando eu assumi a federação, a primeira coisa que eu fiz foi reunir os clubes e dizer: olha, a partir de hoje vocês têm um para-choque. A federação é um para-choque. Vocês não precisam se expor. Quem tem que se expor é a federação. Eu não sou candidato, não preciso de voto,
não depende de voto político, não depende de política partidária. Sou advogado, militante em São Paulo e Recife, tenho 2 aposentadorias, enfim, a minha vida está absolutamente resolvida, muito bem resolvida, e não é à toa que eu sou um advogado de mercado financeiro com um escritório em um dos pontos mais renomados do Brasil e da América Latina, e não é à toa que eu tenho o portfólio de clientes que eu tenho. Então, essas bobagens dessas críticas não me afetam absolutamente nada, até porque a maioria dessas pessoas são absolutamente invisíveis para mim. Muito bem. Do ponto de vista dos clubes, o que é que eu disse aos clubes? Nós temos que reconstruir. Nós tínhamos o cenário em Pernambuco, que é o cenário do Amazonas, do Pará, de outros estados do Brasil, onde o futebol era subsidiado. Nós tínhamos, quando eu cheguei aqui, de 12 a 14 bilhões ano. Então, você pega o estado de Pernambuco, com 3 equipes grandes, e aplica 12 a 14 bilhões todo ano, esse futebol vai crescer enormemente. Mas, mesmo assim, o futebol era absolutamente inexpressivo. Quando eu assumi a federação, mesmo sem ter esse recurso, porque no primeiro ano que eu assumi, no ano seguinte foi cortado esse recurso, não discuto aí a questão do governador Paulo Câmara, ele explicou que não podia fazer, eu compreendi e aceitei, como a governadora Raquel me disse que no ano passado e no ano retrasado que não poderia fazer, e eu aceitei, tenho plena convicção que no próximo ano ela vai poder nos ajudar a ajudar o futebol. Então, eu compreendo perfeitamente isso. Quando você sai de um status, de uma arrecadação fixa, permanente, perene, gratuita, de 12 a 14 milhões, e você cai para zero, nós tivemos que reconstruir o futebol. E olhe, uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter reconstruído esse futebol. O Sport voltou para a Série A, Santa Cruz teve acesso, Náutico teve acesso, o Retrô é uma potência nacional, caiu por uma contingência de futebol, mas é reconhecido não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. E o principal, em 110 anos de futebol, nunca um clube do interior tinha sequer disputado uma final. Comigo, o Retrô disputou 3 finais, o Salgueiro foi campeão do estado, disputou outra final, o Central disputou final. Então, isso é um mérito, isso é um boom de crescimento. Não é à toa que nós temos Decisão, Maguari, Jaguar. Então, todo o investimento que nós fizemos no interior mostrou. E isso é muito resultado disso aqui, ó. Não é à toa, não. São 508 jogos por ano, só de base. E aqui não está, por exemplo, a Copa Paudalho. Eu realizo a Copa Paudalho, são 50 equipes. Eu vou lá nós juntamos lá Felipe, Cornélio, que é o presidente da Liga, com o prefeito, seja quem for, eu digo, ó, tá aí, eu dou bola, padrão, arbitragem. Nós realizamos uma Copa lá com 50 equipes, meninos, sub-11, sub-13, sub-15. Os clubes vão lá, vêm os meninos, puxam os meninos. Copa Carpina, não, presidente? Copa Carpina não é nossa, é uma Copa privada. Sim. Mas não, veja bem, esse modelo de Copa, eu não valorizo. Por quê? Esse modelo de Copa não revela jogador, porque você traz jogador profissional. Por exemplo, o Retrô, nós temos 2 competições no Retrô que são chanceladas pela Federação e pela CBF. Por quê? Porque são competições de alto nível, para você gerar aos jogadores que já estão nas equipes, são 3, já tem mais um, eu nem estava me lembrando, é Atlântica, Aldeia Cup e Nordestinho, foi a primeira vez que a gente fez. E nós fizemos agora o primeiro campeonato feminino do Brasil. Maria Bonita. Né? Maria Bonita, pela primeira vez. A partir de agora, a CBF vai deslocar para cada estado do Nordeste. Vamos rodar os 9 estados. Primeiro foi Pernambuco, pioneiro. Então, no caso do Retrô, o que é que nós fazemos no Retrô, CBF, Federação? A competição é chancelada pela CBF e pela Federação. Esses jogadores novos que já partiram dessas Copas minha pequenininha e que foram para os grandes clubes, ganham minutagem aqui, jogando com Palmeiras, Flamengo, Fluminense, todas as grandes equipes do Brasil. Então, essa Copa aqui é um nicho de mercado específico, posterior a isso que nós fazemos aqui. Então, eu não vejo, por exemplo, a Copa Carpina, nem para mim ela é relevante na categoria de revelação de jogador, porque ela busca copiar, ela busca fazer o que o Retrô faz e não vai fazer nunca, porque o Retrô é o top do Brasil, nós fazemos uma competição de altíssimo nível, e ela também não faz o que eu acho que ela deveria fazer, que era vir fazer essas competições que nós fazemos, mas com equipes pequenas. Não faz nenhum sentido você trazer um Flamengo, um Palmeiras, para uma Copa Carpina. Esses clubes de bandeira, de marca, eles têm que ir para o Retrô, para as 3 competições do Retrô. E as equipes pequenas,
de Pernambuco, da Paraíba, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, daqui, 7 de setembro, 1º de maio. Essas equipes é que tem que jogar nossas Copas. Por quê? Isso é o primeiro degrau, o primeiro step. Eu faço essas Copas, aí os clubes, Retrô, Sport, Dalto, Santa Cruz, já pega esse jogador, sobe, matura esse jogador, aí ele entra nas Copas do Retrô. Que aí já vai enfrentar Palmeiras, Flamengo. Eu pego um menino desse aqui, de um clube desse pequeno, do interior, e boto ele para jogar com uma equipe grande dessa, é um desastre. O menino fica absolutamente intimidado, prejudica todo o desenvolvimento do menino, desequilibra o menino psicologicamente, na maioria das vezes anula o jogador, acaba a vida do jogador, porque o jogador ele inexiste na frente desses atletas de grandes equipes. Agora, ô presidente, eu tenho uma dúvida que pode parecer uma dúvida de leigo, mas que diz respeito até a um cenário de federações pelo Brasil. Por que é tão comum a gente ver mandatos de presidente de federação serem tão longos assim? É fácil de explicar, porque os clubes querem. Olha, amanhã eu vou ter reunião aqui, próxima semana. Se os clubes disserem, Evandro, a gente vai colocar agora Marina, como é teu nome? Amanda, vê que nome bonito. Aí amanhã os clubes chegam aqui na próxima reunião do Conselho. Evandro, Amanda, nós queremos colocar a Amanda. Eu digo, Amanda, vem pra cá, senta aqui, vamos marcar a eleição e a Amanda é presidente. Pelo desejo dos clubes. Claro, lógico, ninguém é candidato de si mesmo. Veja bem, como é que você é candidato de si mesmo se quem vota em você não é você, são os clubes? Sim. Pronto, eu fiz a reunião aqui agora, né, pra gente fixar o novo modelo do estadual e da mudança que nós vamos fazer, que é a mudança pioneira do Brasil. Eu tive que me reunir com as 30 equipes profissionais. Das 30, 27 vieram, faltaram 3. As 27 já me disseram, Evandro, próximo ano vamos lançar você de novo. Tá bom, não tem problema nenhum. Então, por favor, se alguém quer ser candidato, seja. Se algum clube não quer que eu seja candidato, é só me dizer. Problema nenhum, zero de problema. Eu não dependo disso aqui. Eu não recebo salário. Engraçado, olha, mais uma coisa, tá vendo? Para quem fala mal de mim. Eu recebo de salário aqui, é só olhar o balanço da federação, é só olhar a auditoria que é feita por empresa externa, eu recebo 0 de salário da Federação Pernambucana de Futebol. Eu, o presidente de São Paulo, presidente do Rio, presidente de Minas, presidente do Paraná, que eu me lembro, eu recebo 0. Graças a Deus eu não preciso. Isso foi um conselho de Carlos. Carlos me disse, Evandro, você é muito... Você é maior, deixa eu dizer de uma forma educada, você tem um patamar financeiro melhor do que eu, e eu não recebo. Então você vai me prometer que você não vai receber dinheiro da federação. Porque eu sem receber, já falam mal de mim. Se você receber, ganha muito mais do que eu, aí é que vão falar mal de você. Então você não receba. Pronto, eu não recebo. Agora, também para quem fala mal de mim, que eu recebo dinheiro da CBF, recebo como profissional. Meu escritório profissional é contratado e é remunerado. E eu sou bem remunerado porque eu presto serviço de altíssima qualidade. Então, quem tem raiva, paciência, morra de raiva. E outra dúvida, presidente. Que mais? A federação ainda... No passado eu via muito isso. A federação ainda empresta dinheiro para os clubes, para os filiados? Ou busca recursos? Agora... Quanto? Não sei se faz tempo isso, se deixou de acontecer. Hoje eu tenho... Estamos no dia, essa gravação no dia 21 de outubro de 2025. Por isso que o presidente... 9, 8, 7, 4, 2... Milhões? Milhões. Peraí. Peraí. Jornalista para fazer conta é a desgraça. Abre a calculadora. Uns 15 milhões hoje. Não, 9 e 8 ali já foi 15, meu amigo. Não, passei. Por baixo. Passei. Hoje eu devo ter... Mas é muito fácil isso, veja. Quem foi que falou isso e falou totalmente errado? Eu liguei para ele depois e ele não corrigiu. Foi Zirpoli. Cássio Zirpoli, ele gosta de analisar e tal. Ele analisou o balanço. A Federação Pernambucana, que mais cresce no Brasil, tem em caixa 20 milhões, não sei quanto. Eu digo, Cássio, presta atenção. Isso é crédito, Cássio. Isso não é dinheiro, isso é crédito. Os clubes me devem e eu tenho por obrigação legal, quer dizer, eu não, a empresa que audita, tem por obrigação legal de lançar no balanço. E não pode lançar no balanço isso como débito, como passivo, porque isso é crédito. Aí você, quando faz aquela engenharia contábil, aparece lá 20 milhões, sei lá, 27 milhões, não sei o que, está lá no balanço. Mas não, eu não tenho esse dinheiro, não. O dinheiro que eu tenho é o dinheiro básico do dia a dia. Até porque o que eu recebo aqui, o que eu recebo do PAF da CBF, eu repasso para os clubes, eu não fico para a federação. Agora, você procura lá no balanço da federação, aí tem lá créditos, ativos, não sei o que, está lá 20 milhões, 25 milhões. Por quê? Porque isso é o acúmulo de 10 anos
Ontem um clube veio aqui, eu passei ontem um checão pro clube aqui. Quem é o clube do Qual Checão? clube? Qual clube? Pode dizer, não. Jogo levantou Pode a não, bola pra cima, tem Ele que... pediu para não dizer. Amanhã à noite eu já viajo para buscar mais dinheiro para outro clube. E não é pouco dinheiro. 6 dígitos. Amanhã já viajo para buscar. Mas aí buscar recurso, pode dizer. Quem é o clube? Não pode, porque os clubes... Veja, Pedem esse sigilo. federação... Veja, isso foi público. Quem é que se lembra aqui? Não foi no começo do ano, não foi que veio aqui a diretoria de Santa Cruz, veio todo mundo aqui, não foi? Vieram aqui me pedir. Por quê? Porque Jorge me liga de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí eu digo, Jorge Soares, foi que ajudou. Eu digo, ajudei hoje, eu estava precisando de dinheiro, eu dei 100 mil, dei 50 mil, dei 10 mil, dei 3 mil. Aí eu sei que isso gerou uma raiva da torcida de Santa Cruz. Ficou possessa, com raiva, porque eu era dono de Santa Cruz, porque eu dava dinheiro a Santa Cruz, que terminou a diretoria de Santa Cruz vindo aqui e me pedindo, Evandro, pelo amor de Deus. Aí eu passei, acho que 1 ano sem dizer um centavo que a federação passava para o Santa Cruz. Até hoje. Porque o pessoal pediu, não vale mais isso não, porque era um embate. Ele tem um programa que é uma graça, quando eu estou no carro eu ouço, eu me divirto, que os torcedores entram, brigam com o outro, falam. É uma terapia. E tinha uns caras lá que ligavam raivosos. Esse presidente é dono do Santa Cruz, tá dando dinheiro a Santa Cruz, não pode. Era um estresse. Aí o pessoal veio aqui, Evandro, não fala mais não. Tá bom, não é para falar não. Mas tá precisando de dinheiro, tá? Então tá bom. Esse então dinheiro eu vou que a arrumar federação... o dinheiro, mas não vou falar. Pronto. O dinheiro que a federação arrecada do PAF, do bordeiro de jogo, de tudo isso, também vai para os clubes de alguma maneira. Na verdade, eu consigo. E para os custos gerais da eu federação? consigo muito mais, dada a minha atividade, dada a minha network, dada a rede de patrocínio que eu tenho, dados os contratos. Na verdade, eu vou muito além disso que a CBF, mano. Disso, do bordeiro ali do jogo, representa quanto de receita da federação no final de ano ali, de cada jogo? Tem noção assim? Praticamente nada. Vamos lá. Por quê? mesmo? Praticamente nada, zero. Primeiro, o futebol, outrora, a renda do jogo era um ativo importante para o clube, porque a renda do jogo era arrecadação econômico-financeira, era dinheiro. Então você pega hoje o bordeiro do esporte. Então o bordeiro do esporte tem 1 milhão, qual foi o jogo do Ceará? Sei lá, deu 1 milhão e 100, 1 milhão e meio. Esse jogo do esporte agora não. O esporte vai receber 3 milhões líquidos. Sim. Então a federação vai receber os 5% dela. Pronto. Mas o jogo normal, tá lá, 1 milhão e 100, 1 milhão e sei lá quanto é. Aí quando você vai olhar lá, o ingresso é X, a renda do jogo foi 1 milhão e 100. Só que daqui, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, 15 mil não paga, porque é sócio. Sim. Aí faz o tal do check-in. Aí aparece o crédito, mas não existe o dinheiro. Aí daqui você tem o desconto, aí você tem a operação de jogo. Por exemplo, para eu fazer um jogo na ilha, a gente tem que colocar 400 homens. Custa hoje um vigilante, acho que R$200, R$190. Então isso é custo. Você tem que colocar toda a estrutura de gradil, de segurança, de mobilidade que a polícia pede. Isso aqui tudinho sai da renda. Quando você fecha a renda que vai contabilizar, o que é que sobrou para o clube? 200 mil. O que é que sobra para a federação? 5%. Basicamente nada. Entendi. Presidente, obrigado pelo tempo. Só muito obrigado. Eu sei que se dependesse da gente, a gente ia mais. Não dê carne para gato, não. Tem um monte de coisa aqui para falar que a federação faz, realiza. Mas olha, obrigado pelo só tempo. isso, Nosso tempo de tá verdade. curto, realmente a gente precisa voltar para De verdade, TV. obrigado pelo tempo, pelo esclarecimento. Diga a Dinaldo que acalme o coração, que leia as estatísticas. Ele vai hoje pro que debate mostram, vai mandar um abraço. provam irrefutavelmente que a única medida que reduz violência é torcida única. Eu vou pedir para reportar esse vídeo. Única. Mande um abraço para o Edinaldo nessa câmera aqui. Um abraço. Amacie seu coração. Entendeu? Reflita, leia. Para entender que a medida mais salutar, mais eficiente no Brasil, já comprovada, é torcida única. Presidente, muito obrigado. Prazer foi meu. Prazer. Valeu. Tá e a aqui. gente se Prazer foi encontra meu. no próximo episódio do Scratch Club. Valeu, gente. Valeu, pessoal.